Se você é médico, me responde uma coisa. Você realmente sabe como se proteger juridicamente no dia a dia? E spoiler, hein? Não é só contrato e CRM que importam. Hoje, a medicina ela virou um território jurídico também. E se você não está preparado, pode estar mais vulnerável do que imagina. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Médico Empresário. O papo de hoje é com dois nomes que estão no campo de batalha do direito, ajudando a blindar profissionais e consultórios pelo Brasil inteiro. Aqui comigo estão Dr. Gustavo Martinelli, advogado, doutorando em Direito pela UFPR, mestre em Direito pela PUC, sócio fundador do escritório Martinelli Guimarães Advocacia. E também a doutora Isabela Traub, advogada, doutoranda em Políticas Públicas pela UFPR, mestre em Direito pela UFPR e também do escritório Martinelli Guimarães. A conversa hoje vai ser bem leve, direta, cheia de dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia e se proteger de verdade. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer, é bem gratificante da nossa parte ter vocês aqui conosco, que fazem o nosso jurídico também na Meiko, estão aí no campo de batalha, sabem de todas essas particularidades aí também para agregar na nossa entrega para os nossos clientes e também na nossa segurança jurídica. Muito obrigada pelo convite, Ana, né, e Meiko. Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre essa carreira e toda essa trajetória, né, que médicos e empreendedores têm todos os dias, né? Com certeza. Para mim é um prazer estar conversando com você, Ana. Eu falava aqui antes da gente começar de como foi o nosso encontro fortuito 2 anos e meio atrás, como a Meiko ainda engatinhava, você nem fazia parte do quadro de sócios. Sim. E desse momento, de fevereiro de 2023 até hoje, é muito gratificante ver como vocês cresceram, como vocês se profissionalizaram. Assim, é uma outra empresa, uma empresa muito profissional mesmo, uma empresa muito séria, uma empresa que leva qualidade de entrega, intencionalidade nessas entregas. Então, assim, eu me sinto muito honrado, de verdade, assim, sem falsos cumprimentos aqui, me sinto muito honrado de estar conversando com vocês e faço questão de dizer que vocês são uma empresa que faz muita diferença na vida dos clientes de vocês e na vida, assim, para elevar a publicidade do ramo médico. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Obrigado. Que legal. E isso vai muito de encontro com o nosso propósito, né? Quando a gente pensou lá atrás em criar a Meiko, nunca foi simplesmente assim, vamos fazer ali marketing, postar na rede social e tudo, porque a gente sabe, principalmente hoje em dia, que a medicina, né, que esse nicho que a gente escolheu trabalhar vai muito além disso, vai muito além do marketing. O médico hoje também precisa ir além da qualificação técnica que ele já sai da faculdade, que ele busca vários cursos atrás ali para se especializar cada vez mais, mas hoje esse médico empresário, ele precisa estar com um bom suporte de marketing, um bom suporte jurídico também, entender muito sobre gestão, sobre os parâmetros ali dentro da clínica dele. E acredito que essa conversa com vocês aí, com o jurídico, vai ser muito rico para que eles também saibam o que eles estão deixando passar e onde mais eles podem focar para agregar ali na clínica deles. Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso, assim, desse médico empresário e essas tantas outras vertentes que eles também têm que se preocupar no dia a dia, além da própria medicina. Muito legal, Ana. Eu acho que quando a gente pensa no médico, a gente tem vários momentos da carreira do médico, na realidade, né? Então, claro que a gente tem o médico recém-formado que está fazendo sua residência ou se matando de fazer plantões, né? Aquele momento inicial de carreira, que eu acredito que em todas as carreiras é aquele momento de dar o gás, né? Entregar tudo que você pode para tentar construir seu nome, para aparecer no mercado. Esse é um momento de eu presa, né? Que o pessoal fala. Sou eu mesmo. Sim. E eu vou atrás do que eu puder fazer. Mas é um momento em que nas relações jurídicas que essa pessoa vai empreender, são relações muito individuais de prestação de serviço. Então vai fazer um contrato de prestação de serviço com a unidade de saúde ou vai se associar a um hospital. Nesse momento, o médico não tem uma visão de empresário ainda. Mas à medida em que ele vai progredindo na carreira, esse momento pode chegar. Pode ser que não chegue. Tem gente que tem vocação para ficar vinculado a uma clínica médica específica no hospital X, né? Ou prestando plantões, fazendo plantões. Mas é possível e provável, e muitas vezes desejável por esse médico, que ele dê o próximo passo na carreira e faça o seu consultório, abra a sua clínica e comece aí a entender qual que é a relevância do médico empresário, tema e nome excelente do podcast. É quando
médico ele vai entender que ele vai ter que celebrar contratos de locação, contratar a pessoa, seja pelo regime da CLT, seja pelo prestador de serviço, quando ele vai ter que verificar se essa pessoa é sindicalizada, se a categoria dela tem um piso salarial, se ele vai ter que observar determinadas normas de vigilância sanitária no adicional de insalubridade, por exemplo. Ele vai ter que começar a contratar uma equipe de marketing. Ele vai ter que, eventualmente, contratar um suporte jurídico muito recomendado para ver tudo isso. Vai comprar e vai financiar equipamentos médicos caríssimos. Vai firmar empréstimos bancários. Vai arrendar espaços de clínica para outros profissionais. Né? Vai sublocar. Ele vai começar a ter uma pleiade de relação. Até de condomínios. Né? De vizinhança. Que é uma relação típica de empresa. Já não é mais uma relação típica de empresário. E o que nós temos de estudo, por exemplo, é que se gasta pelo menos 20 horas por semana com burocracia na atividade médica, mas não relacionada à medicina. Olha só. Né? Então, um consultório vai ter esse gasto semanal. Pode ser que caia tudo nas costas de uma única pessoa, ou pode ser que ela se empresarialize, se torne uma corporação autônoma, profissional, e delegue essas responsabilidades para outra pessoa. Então, certamente, a gente está num momento hoje da medicina, do mercado médico, em que há um interesse muito grande em se tornar um médico empresário, e eu acho que esse podcast entrega muito nesse sentido, dessa perspectiva. E uma coisa que a gente fala muito, tanto para os nossos clientes, e foi um dos objetivos da gente abrir esse podcast, é porque uma pessoa sozinha, um médico sozinho, por mais que ele tenha esse objetivo, essa vocação de abrir a sua própria clínica, é difícil conseguir fazer tudo sozinha. Cuidar de todas essas frentes e até ter conhecimento sobre tudo. Como é que o médico, por mais que ele tenha alguma noção de jurídico, alguma noção de marketing, tudo, ele ter essa responsabilidade de ter que fazer tudo sozinho e ter que responder por todas essas ações que ele faz sozinho, é muito pesado, é muito difícil. Às vezes falta informação, às vezes falta tempo, falta energia para conseguir dar conta de tudo. Então, por isso que cada vez mais a gente tem que levar essa informação, que eles não saem da faculdade sabendo, né? Os profissionais hoje saem muito bons tecnicamente, mas com esse respaldo todo por trás, que de fato é o que faz diferença para ter uma clínica saudável, para ter uma clínica que de fato vai lucrar, para ter uma clínica que de fato vai estar segura juridicamente, e não simplesmente um médico que resolveu ter um consultório dele sozinho. Isso não é uma empresa, né? Às vezes você deveria já estar pensando como empresa nesse caso, mas você só quer ir lá e atender. E tem uma coisa que eu falo bastante assim, você só vai ser médico, nesse momento quando você tiver a sua clínica, o seu consultório, quando o paciente estiver sentado na tua frente. E todo o resto do tempo? Você vai ter que falar com o jurídico, você vai ter que falar com o marketing, você vai ter que falar de gestão, você vai ter que treinar a sua equipe, você vai ter que fazer tudo isso, né? Então, a ideia desse podcast também é trazer essa informação, tanto no sentido de boost de coragem para esses médicos, de tipo, é possível, é viável, olha aqui o caminho, né? Porque é uma profissão sozinha, a gente vê muito isso, entre eles mesmo, né? Eu não quero compartilhar, não vou falar como que é e tudo. Então, da gente unir mesmo, trazer essa informação e trazer profissionais como vocês também para agregar ali no dia deles, o que eles têm que ficar de olho, o que eles têm que saber. Se vocês pudessem, né, trazer um pouco essa questão ali de contratos. O médico que resolveu que ele quer abrir a clínica dele, qual que seria o primeiro passo, assim, juridicamente? O que ele tem que parar para pensar? Olha, acredito que no primeiro momento é entender como funciona o negócio em si, né? Mas principalmente estabelecer que é necessário sim ter um contrato, né? Obviamente estar ali no consultório, né? De locação com relação àquele espaço, né? E aí com os seus prestadores de serviço que ele vai ter, né? Então, secretária, enfermeira e assim por diante, mas também com os seus pacientes, né? Ah, legal. Justamente porque são procedimentos que são feitos dentro do consultório, muitas vezes, que precisam ter um certo respaldo, né? Uma responsabilidade tanto do médico quanto do paciente, que precisam ser anuídas pelos dois, né? Consentida por ambos. Então, o contrato ele não vai só dizer o paciente e o médico têm uma relação, né, de prestação de serviço médico, né, e vai ser feito o procedimento X. Ali a gente também consegue trazer elementos de qual é efetivamente aquele procedimento, o que vai ser utilizado, né, quais são os riscos, principalmente do que pode vir a acontecer, justamente porque os principais
as principais questões jurídicas que acabam ocorrendo é justamente por conta dessa falta, às vezes, de informação, né? Dos riscos que podem vir a acontecer né? E daí às vezes acontece. Exatamente, né? Então, o contrato ele consegue trazer todas essas questões, né? E trazer um respaldo, né, para o médico para que ele possa se garantir juridicamente falando, claro. em alguma questão nesse sentido, mas também para que o paciente tenha conhecimento daquilo que ele realmente está contratando. É muito difícil, né? Pelo menos não me recordo de ter assinado algum contrato médico em algum procedimento que eu tenha passado, né? Então, quando acontece, porventura, né, aquele 1% de chance de dar errado, né, é importante que isso exista. Um segundo aspecto de documental que acredito que é importante, termo de consentimento e de uso de imagem. Né? Porque muitas vezes, e nós vamos falar sobre isso mais para frente, o médico se vê naquele cenário de que ele precisa estar nas redes sociais. Então, vou postar fotos dos meus pacientes para mostrar os resultados. Mas não é exatamente assim que as coisas funcionam. Não é só tirar a foto mas a nova resolução falou que pode antes e depois. Não pode? Exatamente. Então, é justamente isso. É resguardar o médico, né? E que ele precisa também saber exatamente o que pode e o que não pode. Né? A gente vai falar pode um pouco mais pra frente. Exato. Um pouquinho, é só um spoiler. Né? Mas esses são documentos fundamentais, porque depois, se você, enquanto médico, não se resguarda, né, com essa documentação, não tem um prontuário bem escrito do seu paciente, fica muito difícil fazer uma defesa na sequência, né? Querendo ou não, é uma palavra contra a outra, é o que se tem. E muitas vezes o médico está absolutamente desmunido de qualquer mecanismo de prova. Então, esses são documentos que entendo que são fundamentais para começar a brincadeira. Exato. Né? E só para continuar nesse assunto aí que você trouxe dos contratos, então já entendi, eu preciso ter um contrato, eu preciso ter um termo de consentimento, termo de uso de imagem. Então é simplesmente eu jogar no Google e falar, me dê um contrato, ChatGPT, monta aí o contrato, eu sou um dermatologista, eu faço esse procedimento, monta aí um contrato para mim, então vale, serve? Eu vou te dizer, Ana, que é melhor isso do que não ter. Tá? Então, assim, eu não quero aqui dizer, não, contrate um jurídico a qualquer custo, nos contrate a qualquer custo para a gente resolver essa dor de cabeça. Pelo contrário, se a gente está aqui para incentivar médicos a se tornarem mais profissionais, se a única forma do médico fazer isso é pegar um modelo padrão no Google, que ele faça isso. Tá. Com responsabilidade, com supervisão. Hoje, o uso de inteligência artificial ajuda muito, mas o projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial, que ainda está, então, em votação, que é o projeto de lei 2338 de 2023, está agora na Câmara dos Deputados. Ele é muito claro em uma coisa. A supervisão humana é inderrogável. Então, você pode, se você utilizou qualquer IA para redigir um contrato, um acordo de sócios, o contrato social, o que quer que seja, fazer análise em geral, não importa a resposta que essa IA vai te dar. Quem é responsável é quem está usando, é o operador da inteligência, como nós chamamos. Né? Então, é você que está assinando, é o seu risco. Se você está tranquilo em pegar um modelo do Google, um modelo do ChatGPT e colocar o seu nome ali, não sou eu que vou te impedir. Não sou eu que vou te impedir. E isso vai ser melhor do que não ter nada. Agora, tem um passo a mais. Né? Tem uma sofisticação que a gente pode trazer, e eu acho que um médico, como qualquer profissional liberal, tem algo que o maior ativo dele é o nome. É o nome. E o nome, uma vez manchado, demora muito tempo para ser recomposto. A gente tem visto notícias, essa semana mesmo, não sei quando esse episódio vai ao ar, mas agora, no começo de setembro, saíram várias notícias de profissionais da saúde que levaram seu nome para o lixo. Né? Porque assumiram riscos por conta própria, dolosamente, conscientemente, e não quiseram tomar assim, um cuidado um pouco maior. E aí estão pagando preço. É por isso que é melhor ter um contrato do que não ter nada, mas é muito mais sofisticado e muito mais responsável da parte da sua reputação que isso passe por alguém. E não é por um preciosismo, é porque isso muda tudo. Né? Um modelo padrão
de termo de consentimento, por exemplo, de qualquer procedimento, não vai ter ali uma parte exclusiva das intercorrências possíveis a partir da relação com o paciente. Não vai ter, por exemplo, um tópico ali para dizer a pessoa é tabagista, como esse hábito, enfim, o uso de tabaco vai interferir naquele procedimento específico e que muitas vezes interfere. Eu só estou exemplificando aqui, evidentemente, né? E isso, você tem que ter uma informação prévia num prontuário no atendimento específico. Você não pode generalizar, né? E a pessoa tem que, ao ler, ela tem que saber exatamente o que ela está assinando, porque tem que ser numa linguagem simples, uma linguagem um pouco técnica. Isso. E isso é só o pré. Eu já te devolvo a palavra, Ana e Isabela, porque a gente fez um combinado aqui, que eu queria falar menos, né? Já vou devolver a palavra, mas o pós-atendimento é muito importante. Não adianta nada fazer um contrato maravilhoso, colhe o termo de consentimento, mas aí uma pequena intercorrência acontece, uma alergia, uma coceirinha, e o paciente volta a procurar o médico. E como o médico é só ele para resolver todos os problemas da empresa, que é o consultório, ele deixa passar. E de repente chega uma ação judicial, uma representação no CRM, porque ele não deu atenção na coceirinha, que não gerou um dano, não gerou um prejuízo à imagem daquela pessoa, mas foi um pós-atendimento ineficiente, um pós-atendimento negligente. Quer dizer, é o pós também. Então, devolvo a palavra, a Isa fica à vontade aqui, mas veja como não basta a forma, ela precisa ser levada na prática. E a gente tem falado muito, né, de contrato, de termo de consentimento, e a gente tá pegando ainda esse médico inicial, ele tá abrindo o consultório dele, ele, né, tá sozinho ainda, mas e quando chega o momento de ter uma sociedade? Como é feito esses trâmites judiciais, esse contrato de sociedade entre médicos? Bom, é extremamente importante, né, que todos os componentes, todos os médicos envolvidos estejam em comum acordo, né, e a partir disso realmente oficializem uma sociedade, né, façam a abertura ali da empresa, né, e o contrato social, estipulando exatamente todas as cláusulas importantes, né, e necessárias para que isso aconteça. Né? Especialmente a divisão de lucros, né? Exatamente. O quadro societário com o seu capital. Acho que é onde ali dá mais problema. Exato. Porque normalmente a gente vê assim, eu sou amiga dela, então assim, vamos ratear o aluguel e vamos atender juntos no mesmo lugar? Que seria a diferença, né, de duas pessoas atenderem juntos no mesmo lugar e ratearem um aluguel, de fato uma sociedade em nome da clínica? A gente esteve numa clínica recentemente onde tinham 8 sócios, 8 pessoas, na verdade, que se juntaram para atender no mesmo lugar. E como que fica isso juridicamente? Se a clínica passa por alguma questão, como que funciona? Acho que o meu pesadelo seria ter que atender uma clínica médica em que todo mundo se diz sócio, mas tem 2 só no contrato social, né? Por que isso é um pesadelo? Porque todo mundo aqui corre risco, e riscos variados. Quando a gente abre uma empresa, constitui um CNPJ, através de um contrato social, esse CNPJ é como se fosse uma pessoa que nasce. E essa pessoa, que é uma pessoa jurídica, ela vai ter seus direitos e suas obrigações restritas. De tal forma que, se eu não pago aluguel, se essa empresa não paga o aluguel, se essa empresa dá um calote no banco, se essa empresa, infelizmente, não consegue pagar prestadores de serviço, essa responsabilidade vai cair só sobre essa empresa. As pessoas físicas que a compõem não vão ser responsabilizadas, exceto em caso de fraude. Tá? Agora você imagina que tem 8 pessoas que se dizem sócias. E uma delas paga um funcionário, a outra paga o marketing, a outra paga o financiamento da máquina, o outro paga o aluguel, o outro paga a internet, água, luz, telefone, etc. E aí? Aí alguém esqueceu de pagar o condomínio, porque não foi dito quem que pagava o condomínio. E aí? Vamos fazer um rateio? Mas no mês seguinte essa pessoa saiu. Quem deixou... Saiu a pessoa que deixou o nome na companhia de luz. E daí vai cortar a luz, não consegue acessar a fatura. Imagina você deixar dessa forma. A Deus dará nessa complicação, nessa complexidade, quando poderia ser algo bem mais sólido. Eu acho que é muito interessante quando pessoas se reúnem para dividir despesas. A gente chama de sócio de despesa. Essa estrutura que eu acho que está sendo muito comum. Sim. Porque como cada um tem sua técnica, cada um tem seu paciente, cada um tem sua especialidade,
talvez dividir os lucros soe estranho para um médico. E eu consigo compreender isso. E às vezes depende muito também da especialidade, às vezes são especialidades diferentes, que envolvem, né, recursos diferentes, estoque diferentes, faturamentos diferentes. Então é mais viável para o dia a dia e até acho que para a saudabilidade da empresa, da relação entre os sócios também. Mas aí todo mundo tem que estar no contrato de sócio, né, no contrato social, e depois fazer um acordo específico. O modelo ideal, a Isa sabe bem disso, o modelo ideal é todo mundo, os 8, vamos usar seu exemplo, os 8 estão no contrato de sócio. E ali, na parte que vai regular a distribuição dos lucros, vai dizer que todos contribuem na medida igualitária, por exemplo, todos vão contribuir igualmente com todas as seguintes despesas. E vai ter lá honorários advocatícios, despesas de publicidade, despesas de água e luz, condomínio, vamos listar. Perfeito. Listar todas as despesas que todos vão contribuir igualmente, independentemente do seu faturamento. Parágrafo 2º. Os resultados serão distribuídos conforme a performance individual de cada um. Ou ainda, que cada um vai faturar na sua própria pessoa jurídica, individual, no empresário individual. Mas a gente está deixando bem claro que todos vão contribuir igualmente para isso. Quem não contribuir, colocamos na cláusula de exclusão que essa pessoa ou perde cotas, e daí a gente coloca uma política de come cotas ali, ou ela é excluída quando não tiver mais cotas a serem adquiridas. E resolve o problema. E às vezes a gente vê assim, né? Ah, mas a gente é amiga, a gente é parente, não precisa disso, não vai dar nada de errado e tudo. Mas mesmo nesses momentos, sabendo que não vai dar nada de errado, tem que ser feito. E isso mostra até um profissionalismo, né? Do nível de empresa que vocês estão criando, né? Às vezes, a gente vê muita coisa acontecendo hoje na prática. Mas por que não ter essa tranquilidade de que, se precisar, nós temos um contrato bem redigido, né? A nossa relação tá tranquila. Todo mundo aceitou essas cláusulas quando a gente começou a falar sobre a clínica, sobre tudo isso. Então, eu não vejo um porquê não fazer dessa forma e organizada desde o começo, né? Exato. Eu acho que é como se diz, né? Amigos, negócio à parte. Perfeito. Né? Nós podemos abrir uma sociedade, montar a nossa clínica, fazer o negócio acontecer. Né? Mas é importante pensar no final daquilo tudo, em possibilidades de realmente não querermos mais trabalhar juntos, né? De uma possibilidade de uma das sócias resolver se mudar, não trabalhar mais naquela especialidade e assim por diante. Pensar no final das relações, muitas vezes pode ser, né, algo muito antecipado, mas é para evitar problemas, né? Pensar nessas possibilidades de possíveis, né, questões que podem vir a ser um problema efetivamente, na verdade, é uma necessidade que nós temos, né? Sim. Justamente para evitar os litígios, porque a partir do momento que você realmente consegue montar ali um contrato social, estabelece, né, quais são as obrigações de cada um, né, as formas, quais são as responsabilidades, as formas de exclusão e assim por diante, você evita uma dor de cabeça que seria muito maior caso não existisse isso, né? Então, prevenir, né, que as questões acabem chegando a um ponto de batalha judicial, efetivamente falando, né, é muito melhor do que, né, não... Isso até na medicina, né, os médicos falam, né, a prevenção é muito melhor do que remediar, então pronto. Perfeito. É a mesma coisa. Né? Agora, é engraçado, porque eu acho que por mais que a faculdade de medicina, ela não tenha um foco, e eu entendo perfeitamente, não tem um foco em ensinar o que pode, o que não pode, mas ainda assim se pincela questões de ética médica, se pincela questões de erro médico, de responsabilidade civil, mas pouco se fala da questão empresarial. E, incrivelmente, nos litígios que nós atuamos, os mais complexos, aqueles que significavam assim a quebra da empresa, são societários. Olha só. É quando um sócio deve ser excluído e está colocando em risco a continuidade da empresa porque desviou recurso, porque assinou indevidamente em nome da empresa um empréstimo que não deveria, que começou a endividar a empresa, que deixou de ir, que deixou de contribuir com as despesas. É aí que está, assim, a cifra de 6 dígitos, entendeu? Ou mais. Porque, por mais grave que seja um erro médico, existem seguros de responsabilidade civil que podem prevenir, e o advogado deve orientar também na assinatura de contratos e na revisão de contratos de seguro de responsabilidade civil.
por mais que falhas específicas éticas tenham uma defesa específica que você possa trabalhar, o grande roubo financeiro vai estar no litígio societário. Assim, sem sombra de dúvidas. Até nas despesas e honorários advocatícios, os honorários periciais e contábeis que isso vão exigir também, assim, para você ter ideia, numa ação de prestação de contas contra alguém que um mau administrador de clínica, um mau administrador de consultório, vocês vão pagar mais do que R$100 mil para um perito contábil. Olha só. Então, assim, são custas, independentemente de quem ganhar essa despesa. Então, todo mundo sai perdendo já num cenário como esse, né? Sendo que há formas muito eficientes que se resolvem em semanas. Se você tem um contrato bem redigido, você vai na junta comercial, tem uma autorização de exclusão administrativa, cortou. Né? Se a maioria decidiu por cortar o sócio, cortou. Ele não, depois vai discutir quanto que deve ser indenizado, mas você estancou aquele ferimento. Eu queria deixar bem clara essa questão da sociedade, porque nós pegamos casos concretos no interior do Paraná em que era um hospital. O hospital ia fechar. O hospital ia fechar por um contrato de arrendamento mal feito. Você vê que não tem nada a ver com a técnica médica. Tem a ver com gestão de uma sociedade anônima que adquiriu aquele hospital e que estava passando por grandes dificuldades societárias. Assim, a coisa está andando ainda, né? Tá um caso em andamento, mas era ali. A coisa passa de R$10 milhões, assim, a disputa, e todos os lados tem argumentos, tem espaço para discussão, mas poderia ter sido antecipado, e isso poderia ter sido resolvido e evitado o litígio. Antes. E mesmo em situações muito menores, né? Às vezes, não sou grande, eu não preciso disso, eu não tô passando... Não, esse caso aí, não, mas era um hospital, não, mas foi outro caso e tudo. Não, desde o pequeno, né? Faz certo, faz o que precisa ser feito desde a primeira vez. E até já puxando um gancho aí para essa questão do marketing, a gente vê muito, né? A gente atende clínicas com vários sócios, né? Com vários modelos, inclusive, de negócio, e muitas vezes acontece. Então, a clínica contrata o marketing para executar o marketing da clínica. E daí tem o médico que quer que faça mais coisa dele. E daí tem o médico que não quer participar do marketing, mas todos os outros veem que precisam. E daí, tanto nessa questão societária, né? Então, já previsto se vai ter marketing, então todo mundo vai ratear igual e meio que nem entra nesse mérito de questão. Mas também nessa questão do marketing. Então, assim, é a clínica que está pagando, nós como marketing, vamos fazer o marketing da clínica. Pra clínica. Mas tá vindo mais lead da não sei quem, tá vindo mais não sei quem. Claro, tudo tem uma questão pontual ali de cada caso, até pra gente entender o que vai ser mais viável pra clínica, o que tem mais vacância nas agendas e tudo. Mas assim, até isso a gente já consegue prever. Entendendo se é uma sociedade onde todo mundo tá de comum acordo, todo mundo representa uma igual porcentagem, e nas custas também, é muito mais fácil até na hora da contratação de um prestador de serviço, e tudo fica mais organizado, mais fluido, né? Com certeza. Eu gosto muito desse tema das disputas societárias, é onde eu me realizo, inclusive, na advocacia, porque aí tem muito Você tem que ser interdisciplinar, você tem que entender a psicologia do sócio, quais eram os sonhos e ambições deles, quais eram os objetivos. Vai ter sócio que monta uma empresa para se aposentar daqui 20 anos e curtir a vida. Tem sócio que não, que está montando aquela empresa para deixar para os filhos, para os netos, que quer transformar num legado. Quer dizer, se isso não está alinhado no início, ou, ok, não foi no início, mas se isso não é discutido numa assembleia, se você não coloca um acordo, às vezes um e-mail, sabe? Um e-mail para dizer, olha... gostaria de deixar claro o meu posicionamento, porque nós estamos endividando a clínica, adquirindo várias tecnologias, mas o meu plano é sair daqui 2 anos da sociedade e, de repente, montar o meu consultório com os meus filhos que estão se formando em medicina agora. Né? Tem tantas, assim, né? O Brasil ele é um exemplo de empresas familiares. Né? Quase 90% das empresas bem-sucedidas do Brasil são empresas familiares, seja por reunião de cônjuges, seja por filhos que sucedem os seus pais. Sim. Então, sem digressões aqui muito, muito longas, o que a gente tem é que são objetivos diferentes. E é importante que isso seja dito, para que as expectativas sejam tomadas dessa forma e isso evite entender que ele está improdutivo na sociedade, mas sempre foi. Ele quis rentabilizar apenas. Ele vai um dia na semana, atende e vai curtir a vida. O empresário, ele não precisa trabalhar. A gente tem que dizer isso. O empresário não precisa trabalhar. Sério? Nossa. Agora que você me fala isso, não Gustavo. existe uma obrigação legal do empresário em comparecer à empresa. Não existe essa obrigação. Qual que é a única obrigação do sócio? Colocar dinheiro. Sim.
É isso. Ele coloca dinheiro no limite daquilo que ele se responsabilizou quando assinou o contrato social. Então, se o contrato social é de 10 mil e ele é metade, ele vai colocar 5 mil reais e ele nunca mais precisa pisar. Agora, ele vai responder, né, nesse limite pelas obrigações que vier a assumir. Então, não é justo que o sócio, inclusive, exija dele. Venha, você não está vindo. Né? Ora, mas a gente fez uma sociedade de despesa. Estou pagando as minhas despesas, está tudo certo. Perfeito. E agora, isso gera muito ruído, muita briga. E daria um episódio específico sobre conflitos societários na medicina. E Curitiba também tem vários exemplos. Grandes hospitais que passaram e felizmente superaram, porque a gente fala muito da crise, mas tem a superação, e que fizeram sucessão e passaram para filhos, grandes nomes. Felizmente venceram com o apoio de grandes bancas e um jurídico bastante sério. Ana, não quero monopolizar o tema da sociedade. Eu já ia Acho que tem... Por favor, vai. Eu ia falar assim, resumindo, o combinado não sai caro, Resumindo, né? Tem que prever, tem que ter esses combinados antes. E até trazendo essa questão de combinados, a gente pode entrar nessa questão do marketing, que gera muito ruído, né? Então tá bom, eu posso fazer, não posso fazer, o que eu posso, o que eu não posso. Porque os médicos hoje, ainda mais quando tem uma atualização significativa das resoluções e tudo mais... Primeiro que tem muita gente que entende errado, né? Lê o texto ali e fala assim, então agora pode tudo. Então eu posso fazer tudo, tá tudo liberado e começa a fazer, daí chega a cartinha, aí chega não sei o que e tudo mais. Então, assim, pra gente trazer essa questão, assim, de que hoje, sim, a rede social é um veículo muito relevante dentro da medicina, principalmente, não no sentido de se aparecer, nem nada do tipo, mas justamente pra gente trazer uma demanda importante pros consultórios. Mas até que ponto postar nas redes sociais é um risco, né? O que o médico precisa estar antenado e, inclusive, o que o médico precisa saber antes de contratar um marketing, né? Então... Um risco sempre vai ser, né? Absolutamente tudo que nós fazemos hoje nas redes sociais, nós podemos fazer uma publicação nesse exato momento e daqui 2 segundos apagar. É o tempo suficiente para que outra pessoa tenha visto e se for algo, né, grave, a sanção vai acontecer de alguma forma. Né? Então, tudo que é postado, nós temos que ter ciência, né? E acredito que nesse aspecto, aqui a gente está falando sobre médicos que muitas vezes trabalham sozinhos e eles fazem o todo. Sim. Inclusive o seu próprio marketing. Sim. Né? E muitas vezes não sabem, né, que existem normativas específicas do Conselho Federal de Medicina que regulamentam a publicidade, né? E pessoas, né, médicos que já têm ali o seu negócio mais estruturado e contratam efetivamente agências que são especializadas nisso, né? Em ambos os casos, tudo aquilo que for postado pela rede social desse médico, dessa clínica, vai ser responsabilidade deles, né? A responsabilidade nunca vai cair na agência que fez aquela publicação. E justamente porque a responsabilidade, né, aquele post, ele tá sendo assinado por alguém, tá no perfil daquela pessoa. Então, a responsabilidade por aquilo é dela, né? Então, se a agência de marketing trouxe, né, um roteiro de gravação, né, para um vídeo e, por opção do médico, ele quis colocar algumas outras informações e que talvez essas informações não sejam adequadas e violem algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, não vai ser a agência de marketing que vai dizer, olha, não vamos postar. Né? A agência pode até recomendar a não publicação, o jurídico pode aconselhar a não publicação, mas no final das contas, né, no final do dia, se aquele médico fizer a postagem, a responsabilidade é dele, né? E aqui tem alguns pontos, né? Como você até mencionou no começo, né? Antes e depois, coisas que vêm sendo publicadas, né? A resolução do Conselho Federal de Medicina, ela flexibilizou muita coisa. Esse é um ponto muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, a flexibilização não significa pode-se tudo, né? Então, começa desde uma legenda, que tem que ser uma legenda informativa, né? E que sempre tem que estar sendo assinada com o seu nome e o número do seu CRM. Inclusive, se você indica que tem uma especialidade, né? E que talvez você não tenha efetivamente aquela especialidade, isso é uma infração, né? Que pode ser sancionada pelo Conselho Federal de Medicina.
né? Então, é importante considerar isso. Quando nós falamos sobre o antes e depois, em algumas especialidades é importante, né? Aquilo tem que ser visual. Não tem como nós falarmos sobre procedimento estético, emagrecimento, se não tiver um antes e depois, né? Ao mesmo tempo, você não vai colocar uma foto do seu paciente mostrando o rosto do seu paciente, identificando quem realmente é aquela pessoa, né? Ou trazendo elementos que outras pessoas possam reconhecê-la, né? Não adianta colocar só uma bolinha preta nos olhos da pessoa, isso não vai mascarar muita coisa, né? E também não utilizar filtros e Photoshop, porque aí deixa de fazer sentido o antes e depois, né? Então, não é que não possa fazer, pode fazer, mas com todo o cuidado com relação ao paciente, né? Para que ele não seja identificado. E com um caráter mais informativo, né? Para que o próprio paciente ele possa ver o que é possível com aquele procedimento e não necessariamente como uma promessa de resultado, né? E isso a gente entra tanto no âmbito jurídico quanto também até na própria rede social. O Facebook, né, o Instagram, ele não quer que você poste uma promessa de resultado, ele não quer que os usuários deles sejam iludidos com tipo, se eu for nessa médica é esse resultado que eu vou ter. Não necessariamente, depende do biotipo, depende de várias outras coisas. E eu gosto sempre de trazer também para os médicos que trabalham com essas especialidades que o visual é muito importante, ainda mais quando a gente fala de rede social. A gente fala de desejo. Ninguém entra na rede social hoje para comprar alguma coisa. Vocês entram para ver a novidade da amiga ou não sei o que, alguma coisa engraçada e tudo, uma notícia até muitas vezes, e daí lá no meio apareceu uma imagem de um antes e depois. Você fala, nossa, eu queria ter esse corpo. Já mexe no desejo daquela pessoa. E assim, o marketing hoje, ele tem N facetas. Então não é porque, tipo, a minha especialidade é de emagrecimento, eu tenho que postar antes e depois, meu feed tem que estar cheio de... Calma, tem outras formas da gente fazer. Tem N formatos de marketing, de postagem, de conteúdo. A gente não precisa fazer o que tá todo mundo fazendo, né? Meu colega postou antes e depois eu vou lá e eu tenho que postar também. Será? E às vezes até por essa que os médicos se sujeitam. A gente já viu empresas especializadas em edição de antes e depois. Meu Deus. Eu não sabia que isso existia. Sim. Que era uma coisa assim. Sim, contratam. Então, contratam um fotógrafo para ir lá fazer as fotos e ele vai lá e edita. Ele usa blur para afinar mais o abdômen, ele usa luz e sombra para melhorar os resultados. Então, às vezes, você olha o antes e depois e você fala... Gente, mas eu tô olhando, eu sei que é um antes e depois e eu não tô conseguindo ver a diferença. Então, assim, primeiro, pra que usar isso? E segundo, daí o que eles falam? Então, se não deu muita diferença, o que pra mim é algo positivo, né? Porque é pra ser natural e tudo leve. Mas, assim, então eles vão lá e fazem parecer que deu muita diferença. Pra isso chocar na rede social, pra chamar atenção e tudo. Então, assim... Além de você ter um cuidado jurídico com essas questões de publicação, você também tem que ter um olhar mais ético, né? De que existem outras formas, você não precisa cair nesse balaio aí do que tá todo mundo fazendo, né? Sim, e até mesmo esse exemplo que você trouxe impacta de uma forma muito negativa, né? Porque postou um antes e depois, né? Milagroso, né? Prometendo o emagrecimento de 40 quilos em 2 semanas. Porque a gente encontra muito disso, Sim. apesar de absurdo, né, nas redes sociais. A pessoa sente, né, desejo com relação àquilo, ela vai, faz a consulta, mas ela não perdeu os 40 quilos em 2 semanas. E aí a consequência disso é justamente diversos pacientes que se sentem enganados com relação a isso. E aí, de novo, nós estamos falando sobre um médico que, se não estiver bem respaldado, ele vai responder judicialmente por propaganda enganosa, né? Exatamente, questões de indenização e assim por diante, né? Então, tem todos esses aspectos. E até lembrando agora, hoje mesmo estava vendo meu Instagram e vi uma publicidade médica que me chamou muito a atenção, né? De um determinado médico que estava anunciando, né? Um super combo de tratamentos, né, exclusivo para todas as que realmente só, né, para todas as pessoas. Então você comprava aquele plano e ia curtir o verão, né, da melhor forma. Gatíssima. Exatamente.
primeiro, não são todos os tratamentos que são para todas as pessoas, né? Não existe isso. Uma medicação que pode fazer muito bem para mim, talvez não funcione para você e talvez cause danos para você. Então, tem todas essas diferenças. E a partir do momento que você coloca isso como se fosse um produto, né? Compre 3 camisetas, leve 4, né? Tem diversas camadas e diversas consequências que podem apresentar. Porque a pessoa vai querer comprar, ela vai adquirir os 3 tratamentos da melhor, né? E vai querer fazer todos eles, né? Mas não necessariamente tem uma análise prévia, né? Se realmente aquele tratamento serve para essa pessoa e assim por diante, né? E acredito que pegando um gancho do que havíamos falado antes, com relação às informações né, que são trazidas nos posts, às vezes vale muito mais você despender, né, um tempo fazendo uma publicação que vai trazer conhecimento a respeito daquilo, ou o depoimento de algum paciente, né, claro, respaldado pelas normativas, né, não de qualquer forma, do que você apresentar um antes e depois, ou aquele momento em que o procedimento está sendo feito e aquele vídeo, né, mais traumático do que, né, desejoso. Então, todos esses aspectos são importantes e que podem acarretar em mais consequências do que benefícios para aquele médico. Tem uma coisa que eu falo muito que o que é marketing? Quando as pessoas perguntam assim pra mim, o que é marketing na minha visão, Ana? Já que tem tantas facetas assim, o que é marketing? Marketing é servir, é você ajudar, é você levar algo pra alguém que tá precisando. Então, é uma pessoa que tá frustrada com o corpo, eu vou levar, olha, tem essa opção, tem essa opção. Marketing é muito mais do que você chamar atenção. Se fosse só pra chamar atenção, então posta um vídeo, sei lá, correndo pelado, aí vai viralizar com certeza, entendeu? Antes até da... Então não é sobre isso, não é sobre chamar atenção, ou você querer ficar ali educando as pessoas, olha, é desse jeito que faz, é assim, é assado. Assim. Não, marketing é o servir, então é uma forma, é um recurso que a gente tem para você ajudar as pessoas com o que você faz de melhor. Então é um médico, o que é o melhor que você entrega para o seu paciente hoje? É isso. Mas esse paciente ainda não está dentro do seu consultório, ele não sabe disso, ele não consegue ter esse acesso a você. Então vamos usar o marketing disso para levar o que você faz de melhor para essas pessoas que podem se beneficiar para isso. Não é para todo mundo, não é para qualquer pessoa, não é para quem, né? Então você vai dizer que eu não quero vender para todo mundo? Não, você pode vender, quem quiser comprar vai conseguir, vai chegar até você e tudo mais. Mas você tem que ter muito claro qual é o seu objetivo, o que você quer, quem é o público com quem você conversa. E não simplesmente querer fazer uma publicação para chocar. Posta lá o vídeo na cirurgia, aquela questão ali. É até ruim de ver muitas vezes. Ninguém quer passar por isso. As pessoas querem o resultado final, elas não querem passar pelo momento doloroso ali e tudo mais. Então, assim, que também a gente tem essa visão ali de o que pode e o que não pode ser postado, mas também com parcimônia, né? Não precisa sair postando qualquer coisa e querer chamar essa atenção a todo custo dentro da rede social. Existem formas até muito mais bonitas de se fazer marketing e fazer um trabalho até de longo prazo. Não simplesmente, fiz uma publicação que viralizou. Tá, e daí? Quantos pacientes isso trouxe para o seu consultório? Vale muito mais uma comunidade que te acompanhe e goste mesmo do seu conteúdo e se torne pacientes, indiquem o seu serviço, do que uma publicação que viralizou, tem milhares de curtidas, você ganhou diversos seguidores. Vale muito mais a comunidade que você está construindo do que o like no final. Isso é um trabalho muito bonito que a Make faz, né? Uma empresa que é especializada nessa área e é séria, entende que a coisa é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Exato. Entende que de nada adianta fazer, como você disse, um post para chocar, se ao fazer isso, o possível paciente, o lead, chega no perfil. E ao chegar no perfil, vê um médico irresponsável, um médico que não tem uma bagagem. Por quê? Porque foi um único post, foi uma fotografia e não um filme. Não está lá acompanhando. E talvez venda. Talvez venda. Talvez venda muito. E talvez isso gere o que a gente viu no início desse mês aqui em Curitiba, a perda reputacional de uma profissional médica que depois de atingir quase 1 milhão de seguidores, foi presa. Foi presa. E acabou. A partir daí, todo mundo vai lembrar dessa pessoa como uma médica muito famosa e que foi presa.
se isso não for parar no Fantástico, né? E todo mês parece que tem um episódio de algum médico que colocou a busca incansável pelo lucro no lugar das suas responsabilidades sobre as quais ele jurou no momento em que se inscreveu no CRM, enfim, em que se formou, em que tomou grau. Ele colocou outras prioridades em face disso. E é o risco da coisa, né? Quando você resolve não celebrar um contrato, quando você resolve não assinar um termo de consentimento ou um termo de uso de imagem, quando você resolve não convencionar as condições em que você e seus sócios estarão no mesmo lugar, é um risco que você está assumindo. E pode ser que esse risco nunca se concretize. E aí você saiu ganhando, porque você não teve prejuízo algum. Agora, pode ser que esse risco se concretize e você tome as sanções do CRM, tenha a suspensão, cassação, tenha uma série de indenizações contra você, seja responsabilizado pelos seus sócios em razão do mau uso da sociedade. Inclusive, sócios podem pedir indenizações em face daquele que levou o nome da clínica à derrocada reputacional por uma atitude irresponsável. Então, são riscos. É o risco de todo criminoso, por assim dizer. Fazendo um paralelo um pouco agressivo, né? Pode ser que o crime compense se você não é pego. Mas se você é pego, é isso. Qual é o preço, né? Qual é o preço? Qual é o preço do seu nome? Qual é o preço da sua reputação? Qual é o preço de você responder por isso? Em todas as profissões tem isso, Ana. Em todas. Na advocacia, nós vemos cotidianamente advogados irresponsáveis que resolvem anunciar resultado, coisa que não pode na advocacia. Resolve anunciar método, vitórias conquistadas por aí, em carros de luxo. Porque é engraçado, nós conversávamos antes como aqui no Brasil, como é proibido falar sobre dinheiro, né? Como choca eu falar que existe uma disputa de sócios de 10 milhões de reais na justiça, o que a gente tem que dizer? Não, que o cara tem um carrão, que ele viaja todo mês para fora em executiva, em primeira classe. Você tem que ficar meio que imaginando. Será que ele está bem? Supondo. Será que ele está bem? Será que ele não está bem? Ora, eu não sei quanto que se fatura. Eu não sei, porque não se diz no Brasil. Isso não sou eu dizendo. Sim. Isso recentemente, Michel Conforado lançou o Coisa de Rico, um antropólogo que pesquisa as elites. E falou que ninguém é rico no Brasil, porque ninguém diz, né? Agora você tem que ficar supondo. O rico é sempre o outro, nunca é você, mas ao mesmo tempo você tem que dizer que você pertence a esse espaço. E as pessoas estão fazendo tudo o que elas podem para pertencer a esse espaço, custe o que custar. Então, você pode ser pego, você pode não ser pego. E se você for pego, tem as suas responsabilidades. Exatamente. E esse é um ponto muito importante, né? Porque uma publicação mal feita, né, nas redes sociais, que não obedeçam os critérios, né, das resoluções do Conselho Federal de Medicina, elas podem sim, né, chegar a alguma sanção, alguma responsabilização, né? Então, o Conselho Federal de Medicina, Regional de Medicina, desculpa, ele vai receber aquela denúncia, né, vai analisar aquela postagem e as sanções podem acontecer. Realmente, ele pode analisar e dizer, não infringiu, ok, arquiva o caso. Mas as sanções acontecem. Então, pode acontecer ali uma advertência, né? E aí fica registrado, né, no prontuário médico, né? Toda essa informação, o motivo pelo qual, né, levou essa advertência. Tem a possibilidade de uma censura, né? E aí, tanto a advertência quanto a censura, isso é comunicado para aquele médico de uma forma reservada. Exato. Mas também tem a possibilidade de uma censura em que tem uma informação pública com relação a isso. E que aí, sim, é algo um pouco mais gravoso, e isso é publicizado tanto em diário oficial, né, quanto no site do CRM, para indicar que houve uma infração ética. Olha né? Até a suspensão, né, que pode vir a acontecer em casos mais gravosos, uma suspensão ali do exercício da profissão por até 30 dias, e, por fim, a cassação, né, do exercício da medicina. E esse é um ponto bem importante, né, porque quando nós falamos sobre a cassação, a partir do momento em que você tem o seu CRM cassado, você não pode mais exercer a medicina. Seu diploma continua vigente. Não, muitas vezes se diz, né, que
o conselho vai anular o seu diploma. Na verdade, isso não existe, né? Então, o que vai acontecer é, o diploma ele continua existindo, você continua tendo o grau de médico, né? Mas a sua autorização para atuar como um médico, né, que está ali chancelada pelo conselho, ela sim será cassada. E você não exercerá mais o direito, né, daquela profissão no território brasileiro. Claro, se você utilizar o seu diploma, fazer a revalidação em outro país e assim conseguir atuar lá, todos os trâmites. é um outro cenário. É uma outra opção para quem chega nesse Exatamente. momento. E aí, quando nós falamos, por exemplo, da questão das sanções que se tem com infrações de publicidade médica, a gente está falando, então, de possibilidade da advertência e da censura, né? Então, claro, cada caso é um caso, né, analisado, mas geralmente são essas as penas, né? E isso fica registrado. Então, é algo que fica feio. Feio, né? exato. Exatamente. Qual é o limite de cada um, né? Então, até conforme as coisas vão evoluindo, você fala, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Pronto, começou. Molhou o pezinho ali. Já tô fazendo isso aqui, vou fazer só mais isso. E essa questão que você falou, Isa, do que isso pode acarretar, acontece também dentro da rede social. Então, não é só com relação aos conselhos, enfim. Dentro da própria rede social, você também tem essa censura, você também tem listas de shadow ban, que às vezes o povo acha que não existe, mas existe. Então, assim, você fazer algo errado recorrentemente, mas eu nunca recebi nada do CRM, do CFM, seja lá. Mas ali, o teu perfil não aparece nas buscas, a gente não consegue colocar ele numa aba de explorar e tudo. Por quê? Porque você está fazendo coisa errada. Porque a própria rede social está falando para você, pare de publicar conteúdos assim. Tem o filtro, muitas vezes, quando posta um conteúdo muito exposto. Entra como um conteúdo sensível. Um perfil que posta muito conteúdo sensível, a própria rede social entende que não é um conteúdo legal. E ele vai tirando pontos. A gente chama assim, né? Claro, o algoritmo funciona de uma forma muito mais complexa. Mas tudo dentro da rede social hoje funciona por machine learning, né? Aprendizado de máquina. Então, você precisa performar bem. Analisando esses números, fazendo o que precisa ser feito para sua rede social em específico, e não porque tá todo mundo fazendo, né? Então, você tem métricas ali para analisar e entender, eu preciso ir por aqui. É esse tipo de conteúdo que eu preciso publicar. Mas agora eu quero postar Às vezes os clientes chegam pra gente, né? Eu quero algo mais agressivo. Quero ser agressivo agora e tudo. Eu já fico, misericórdia. Eu tenho certeza. Todo tipo de arrepio. A gente vai postar isso, daqui 2 dias ele vai falar, apaga o post, não sei o quê. Mas enfim, quero ser agressivo. Tá, vamos lá. Primeiro, o que é agressivo? O que você quer? Enfim, chegamos lá no conteúdo que ele quer. Igual você falou, a gente recomenda, olha, isso não é o melhor. Nem pro seu perfil, nem pra sua imagem. Porque ali a gente tá falando de imagem dos médicos também, né? Mas eu quero. Ok, a gente publica. Às vezes, a própria rede social traz uns avisos pra gente. Olha, isso aqui você não pode publicar. Ou você não consegue subir no tráfego pago, porque é promessa de resultado. Tem cliente que trabalha com procedimentos corporal e quer publicar foto fazendo ali um procedimento no glúteo da paciente. O próprio Meta categoriza aquilo como nudez. Mas não é um procedimento médico, olha aqui, ela tá... E agora eu quero patrocinar tudo. Não dá. Não dá. E conforme a gente vai forçando, receber um aviso. Isso também fica no histórico. Aviso. Chega uma hora que você cai num limbo e não adianta o que você faça, você não vai performar. De tantas coisas erradas que você já fez antes. Mas era teste. Sim, mas a gente já sabia que isso não podia ser feito, né? Então, assim... Teste pra você, não pra gente. Exatamente. Nós somos especialistas. Exatamente. Então, assim, essa questão de imagem é muito relevante frente às consequências que você pode sofrer no futuro, mas também a tua própria rede social, ao teu posicionamento, que tipo de paciente você está se conectando, que tipo de imagem você está passando. E o paciente hoje, ele sabe que ele tem opção, ele sabe que ele pode escolher. Né? Não é à toa que a gente vê no Fantástico toda semana o paciente indo... Você olha o consultório da pessoa e fala, cara, como é que o paciente entrou nisso? Mas por quê? Porque ele achou que ali ele ia ter a promessa de resultado, não sei o quê, muito mais barato, muito isso. E os pacientes se sujeitam a isso. Eles sabem que eles não têm só uma opção, não é só aquele médico que vai fazer aquilo ali por mim. Então não adianta a gente querer também fazer algo para chocar ou para chamar muita atenção, para atrair aquela atenção, porque não é algo que se sustenta.
né? Não é algo que de fato vai ser relevante. Logo o paciente já esquece, já quer uma outra novidade, já vai para outro consultório ali. E aí, você fica com o quê? Todo mês reinicia? Zero? Você tem que começar do zero? Né? Então, essa questão jurídica, de rede social, de medicina, enfim, tem muitas vertentes. Sim. E precisa de muita informação. Precisa de momentos como esse, de sentar, de ouvir, de estudar, de aprender. E não para que você seja, por exemplo, um médico que se torne um advogado e vá e faça. Não é isso. Mas é que para que quando você contratar um marketing, você sabe o que o marketing não pode fazer. É de saber o mínimo, né? Você não precisa abrir todas as resoluções do CFM e decorar todas elas, né? Mas saber minimamente o que você pode e o que você não pode. Até para que você possa cobrar a tua agência. Opa, mandou um conteúdo aqui que não está sendo legal? Não cabe dentro dessas resoluções. É ter essa conversa, né? Então, é o mínimo que ele tem que saber com relação à questão de marketing, a questão do próprio, né, documento que eles juraram, né, no dia né? Então, é o Código de Ética Médico, né? Ali tem diversas questões e que muitas vezes... Que não estão ali à toa. Exatamente, que muitas vezes eles nem olharam, né? Exatamente o que está escrito ali, né? O que pode e o que não pode, né? Todas essas sanções, todas essas questões que nós falamos aqui, boa parte delas acaba entrando dentro do código de ética e às vezes vale a pena dar uma olhadinha, Com né? certeza. E aqui é um ponto que acho que casa muito com o que você estava falando, é justamente de que a pessoa, a figura do médico, ele pode terceirizar. Né? Ele pode terceirizar o marketing, ele pode contratar uma equipe jurídica, terceirizar a contabilidade e assim por diante. Ele não precisa fazer tudo única e exclusivamente sozinho. Mas ele tem que ter consciência que no final do dia é ele que é responsabilizado, é ele que assina por tudo que ele está fazendo. Né? Então a responsabilidade é dele. Né? Pelo que vai na rede social, pelo que não vai, pelo que ele diz numa consulta ou que ele deixa de dizer. Né? Ele pode ter dito absolutamente todos os riscos, né, que poderiam acontecer naquele procedimento, mas o fato de não ter nenhum documento assinado é muito complicado, porque fica dito pelo não dito e aí? E fica o não dito no final. Exatamente. Fica, não há comprovação de que houve a informação ao paciente. Como se não tivesse Exatamente. Então, são tantos aspectos, né, que são extremamente importantes para a carreira médica e que ele tem que se atentar minimamente a tudo. Né? Não precisa saber tudo decore salteado, não precisa ter uma formação em todas as áreas. Noção, né? Ter uma noção. Ter uma noção. Mas sem também querer deixar em tom apocalíptico a conversa, né? Exato. Acho que no final das contas a gente tem que trazer talvez algumas boas práticas aqui. Eu ia te perguntar isso, se a gente tivesse que elencar, assim, ó, a pessoa assistiu esse podcast, ficou um pouco preocupada, falou, nossa, isso não acontece na minha clínica, nada do que eles falaram. Vamos colocar 3 tópicos principais. Terminou o vídeo, o que ele tem que ir atrás, ver se tá funcionando, se não tá funcionando, o que tá acontecendo na clínica dele falando juridicamente. 3 pontos para ele começar. Puxando a sardinha pro meu lado, Sim. Se você tiver outra pessoa dividindo o consultório com você, não importa se você é sua amiga, não importa se é de outra especialidade da mesma, vocês têm que acordar essa relação. Se vai colocar no contrato de sócio, dividir quadro de sócio é uma coisa, se vai sublocar é outra coisa, se vocês vão só fazer despesas entre si é outra coisa, mas isso tem que estar, como nós chamamos, positivado. Positivado é escrito e declarado, né? Você pode levar para junto comercial ou pode guardar consigo. Mas guardar consigo com a assinatura da outra parte, para dizer, esse é o nosso acordo. O problema maior está aí, tá? A partir daí, estando bem resolvido com isso, o próximo passo, eu diria, veja com quem você trabalha. Assim, abaixo de você, né, na estrutura de hierárquica empresarial. Então, você tem uma secretária, você tem uma equipe de técnicos de enfermagens, instrumentadores, enfim, uma equipe que vai te auxiliar. Qual que é o regime dessas pessoas? Né? Eles são contratados pelo regime da CLT ou eles são meros prestadores de serviço? Se são prestadores de serviço, será que não é um serviço que tem um sindicato específico, que isso é irregular? Será que não tem um piso salarial específico que
traria uma irregularidade? São todos os seus profissionais que são... Você tem um hospital e todos os médicos são prestadores de serviço. Será que não é um pouco esquisito isso? Então, olhe o regime para ver se você consegue e peça uma consultoria para ver se eles estão adequados. Existe muita gente que fala, olha, se eu contratar por CLT, eu diminuo pela metade o salário dessa pessoa e eu queria dar certos benefícios para ela. De um jeito ou de outro, é plenamente possível estabelecer uma política interna de incentivos, né? Que a gente chama de prêmios. Então, volta e meia, cumpriu a risca, foi assíduo na sua pontualidade, foi eficaz no seu atendimento, dá um prêmio, não tem problema nenhum. Sim. Isso tem que estar escrito, isso tem que estar declarado, isso tem que ser público. Então, do nosso tripé, 2 pés são esses. Sociedade e equipe. Perfeito. E equipe. E daí tem um outro pezinho, que é o pé da responsabilidade. Tá. Né, Isa? Como é que a gente afasta a responsabilidade, sobretudo do erro médico, nesses casos que eu digo Isa porque é ela no escritório que pega as buchas de erro médico, né? Que atua no CRM, inclusive nas sindicâncias, enfim, e por isso que ela falou mais. Eu fiquei bem quieto nessa hora, porque é ela que entende. A importância, de novo, o contrato, termo de consentimento, termo de uso de imagem, e que você, no seu consultório, tenha um prontuário bem redigido. Tá. Né? Não basta você colocar, realizei o procedimento X no paciente Y. Né? O que é? Coloque. O que é bem redigido? Justamente, detalhar. Né? Realizei o procedimento, né, tal, no dia Y, né? Como se fosse um diário. Tá. Né? Colocar todas essas questões, relembrar tudo que o teu paciente te trouxe, né? Tinha doença cardíaca, isso. Estava se sentindo assim. Exatamente. Fiz a aplicação, ele se sentiu de tal forma. Trazer todas essas informações, justamente porque em algum momento, pode ser que não aconteça, esperamos que não aconteça nada, mas se algo vier a acontecer, você tem um registro, né, daquele dia, do que aconteceu. Porque a gente não tem um VAR, né, no consultório médico e na vida. Não tem como voltar naquela consulta e ver, realmente, o médico falou tudo para você, você consentiu e é isso, né? Então, ter tudo isso muito bem documentado e guardar toda essa documentação, né? Muitas vezes você assina o termo, você assina todos os documentos e o médico simplesmente joga no armário, né? E depois do tempo, no final do ano, nossa, quanta papelada, vou jogar tudo no lixo. Fazer a limpa. Exatamente. Arquivar toda essa documentação. Por pelo menos 5 anos. Isso que eu ia perguntar, Exato. quanto tempo? 5 anos pelo menos. Prazo prescricional. E eu seria até mais conservador, porque às vezes a pessoa não entrou com uma ação indenizatória, mas ela entrou com uma ação de responsabilidade administrativa, uma representação no CRM. Isso suspende o prazo prescricional. Até ser concluída a sindicância e ser constatada de fato a autoria e o dano, porque dependia de uma perícia, porque dependia de um entendimento administrativo, o prazo prescricional nem está correndo. Então, se o CRM demorar 20 anos, terminou. Começa a correr 5 anos. Ou seja, você teria que guardar por 25 anos. Eu seria extremamente cauteloso. Sobretudo, o médico sabe o paciente que vai dar problema. Sim. Né? Então, assim, passou, o paciente está feliz da vida. Nossa, talvez desse daí você possa eliminar, se estiver fazendo falta. Se aquele armário estiver fazendo falta, elimine. Mas o problemático, e cada um que estiver escutando esse podcast sabe quem são. Guarda para o resto da vida. Exato. Tá, mas e uma pergunta agora? Papel ocupa espaço e tudo mais. Existe já uma possibilidade de fazer isso de forma online, com sistemas e tudo mais? Como que funciona esse assinatura de termos e tudo? Algo que é válido? Tem vários sistemas, tá? De prontuário eletrônico hoje em dia. O hospital adota cada clínica pode adotar o seu também. Alguns desses sistemas entregam até modelos de termos de consentimento pré-preenchidos. E são muito bons. O problema é que você acaba ficando um pouco refém dessas plataformas, né? Então você vai ter que pagar todo mês e quer mudar, não dá. É o problema de toda a plataforma online, nuvem, você fica um pouco refém. Sim. E tudo bem também, né? Pode ser a escolha. Realmente, às vezes, é bem mais eficiente. Tem médico que eu vejo que grava, inclusive, para esses pacientes problemáticos, grava a consulta. Deixa um gravadorzinho ali embaixo, ou ambiental ali, grava, para saber e arquiva junto. E ele tem que avisar o paciente que está sendo Não. gravado?
não tem que avisar o paciente, ele só não pode divulgar isso, salvo num processo, para se defender, ele pode amplamente utilizar essa gravação. Não há problema algum nisso, ele não tem que ter vergonha, ele nem precisa advertir o paciente que está sendo gravado. Ele fez uma gravação ambiental e não vai sair por aí espalhando. Sim. Até porque ele responde pelo sigilo médico. Né? Se ele conta, inclusive, como é um hábito de muitos, contar por aí o que está acontecendo com o paciente, ele viola um sigilo médico, uma outra obrigação médica. Né? Mas, para se defender, esse sigilo médico ele é relativizado e essa prova pode ser amplamente aplicada. Perfeito. Então, para resumir, os 3 tópicos que eles têm que sair agora e rever é a questão da sociedade, como que estão esses acordos aí, se tem algum acordo. Segundo, equipe, Isso. os regimes ali com a equipe, quem é essa equipe que está junto com você. E, por fim, questão de responsabilidade, ver essa questão dos contratos, termo de consentimento. Veja que é tudo documento, né? Ver os documentos. Mas é aplicar esses documentos. Né? Não é só gerar aqui, tem que gerar, está faltando, faz um checklist, tem contrato social. A partir daí, ok, vou começar a ser um pouco mais detalhista nos meus prontuários. Aplique essas boas práticas, grave alguma coisa, Essa dica foi seja legal. online, seja no papel, arquive bem arquivado, saiba quem são essas pessoas. Ao revisar os contratos com sua equipe, não é só revisar, faz uma política interna, né? Isso aí. Tem muita possibilidade de você dar prêmios, estabelecer regime de horas, banco de horas, seja no CLT, seja na prestação de serviço, possibilidade de trabalhar de casa ou não, quem que vai fazer cada função, uso de inteligência artificial aliado a esse atendimento e como isso deve ser feito, quem que vai supervisionar a inteligência artificial numa política de monitoramento de IA que vai chegar, né? Quer dizer, não é documento, é rotina, é aplicação dessa política jurídica de sociedade, política jurídica de equipe, política jurídica de responsabilidade. Perfeito. Uau, muita coisa, hein? É coisa, é coisa. Por isso que eu normalmente já prefiro delegar. É, Né? Então, coisa. se eu tiver que me preocupar com tudo isso ainda, por isso que vocês estão conosco já há bastante tempo. Às vezes as pessoas até perguntam, falam assim, nossa, mas vocês têm escritório jurídico? Precisa disso? Ah, precisa. Precisa. Ah, precisa. É pra eu não ter que precisar, entendeu? Que eu tenho eles. Justamente por isso. Mas eu queria agradecer de verdade a presença de vocês, essa conversa, que com certeza poderia se estender por mais algumas horas, Sim. mais alguns episódios aí. Sim. E conforme também as dúvidas forem chegando, as pessoas forem acionando a gente também pode pensar em outros episódios, talvez até mais focado, Verticalizar. Exato. só em algum assunto específico, só em sociedade, só em equipe e tudo, pra gente poder expandir a nossa conversa mais um pouco. Então, Maravilha. vamos deixar as redes sociais de vocês aí também, pro pessoal que sentir que precisa, de fato, eu preciso de tudo que vocês falaram e eu não sei resolver tudo sozinha. Então, para encontrar vocês, os Instagram, o site de vocês, entrar em contato com o escritório. Perfeito. Pode procurar por Martinelli Guimarães, tudo junto, né? Martinelli Guimarães, seja no Instagram, seja no Google, vocês vão encontrar nosso site, nosso escritório também está sempre de portas abertas em Curitiba. Quem for de fora, a gente já consegue atender no Brasil inteiro hoje, em todas as esferas administrativa e judicial, e ficamos à disposição. O meu Instagram pessoal é @ogustavomartinelli. E o meu é @IsabelaTraup. Perfeito. Podem nos contatar pessoalmente também para facilitar, às vezes, o contato pessoal. Ana, obrigado. Obrigada a você. Parabéns e obrigado. Querido. Primeiro, parabéns por... Olha o alto nível, né? O alto nível assim, de som, de imagem, de ideia, de estrutura de temporada de episódios, de outros convidados, né? Eu me sinto assim abaixo desses outros convidados que são mega qualificados na sua área e me sinto honrado de participar desse grupo. Então, parabéns por isso e obrigado pelo convite. Parabéns, né? Ana, Meikle. Acredito que esse podcast é só uma primeira temporada, Com certeza. né? E que outros virão justamente para que a gente possa conversar cada vez mais sobre todos esses temas que muitas vezes não são tão falados. Então, agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Foi muito enriquecedor, acredito que não só para quem está ouvindo esse podcast, mas também para nós, né? Nesse Com certeza. A troca, diálogo. com certeza. Exato. Sempre muito bom estar com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada. Queridos.